Milhões de brasileiros foram iludidos pelos gurus do mercado financeiro. Se você, assim como eu, e mais uma infinidade de pessoas, tentaram ou ainda estão tentando construir o seu patrimônio a partir do zero, investindo no mercado financeiro, você perdeu ou ainda está perdendo o seu tempo. O mercado financeiro não foi feito para construir patrimônio, mas sim para multiplicar um patrimônio que já existe. É claro que há exceções, mas são raríssimas e são pessoas que abdicaram por completo de suas vidas, de seus prazeres por muitos anos. E assim como eu duvido que você queira fazer isso. Os únicos que realmente conseguiram sair do zero e construíram verdadeiras fortunas dentro do mercado financeiro foram aqueles que te incentivaram a entrar. Os próprios gurus. Eles se tornaram sócios de corretoras, de gestoras de fundos, de casas de análises e ganharam milhões vendendo cursos e treinamentos pra gente. Eles fizeram um grande movimento de popularização dos investimentos no mercado financeiro, atraindo milhões de pessoas desde 2016. Esse movimento gerou uma gigantesca demanda pelos ativos disponíveis. E foi isso que fez os preços subirem bastante. Não foi um verdadeiro desenvolvimento ou evolução do mercado. Foi um movimento orquestrado e intencional. Além deles, grandes investidores que já tinham grandes volumes financeiros investidos também ganharam ainda mais dinheiro, porque viram seus ativos se valorizarem absurdamente nesses períodos de alta. Mas a verdade é que o mercado financeiro no Brasil não é um mercado em desenvolvimento. É um mercado estagnado. Na história recente do país, só houveram 2 períodos de verdadeiras altas no mercado financeiro. Foram períodos curtos, de 2016 a 2021, com a popularização dos investimentos por conta dos gurus influenciadores do mercado financeiro, e em 2005 com a digitalização do pregão da Bolsa de Valores. Em ambos os momentos, o aumento dos preços foi causado pelo grande volume de investidores entrando no mercado nessas horas. De 2016 até 2021, por exemplo, o número de investidores se multiplicou por 10. Eram aproximadamente 600 mil pessoas em 2016 e passaram a quase 6 milhões em 2021. Só que esse número já começou a cair. Você deve estar pensando, mas pelo menos subiu, os investidores ganharam dinheiro. Sim, os investidores viram seus patrimônios se valorizarem bastante nesse período, mas foram somente nesses períodos. Em todos os outros momentos da história recente, o mercado andou de lado e mais caindo do que subindo. E nos curtos espaços de tempo em que subiram de fato, ou seja, quando os ativos se valorizaram, essas altas apenas cobriram as perdas dos períodos passados, ficando no 0 a 0, portanto, na maioria das vezes. E raras vezes ultrapassou níveis anteriores, se valorizando de fato. E ainda assim, foi pouca valorização. E com isso, o tempo foi passando. Para grandes investidores, essa estagnação dos preços não é ruim, pois esse capital aplicado em boas empresas, sejam ações ou fundos sólidos, geram receitas periódicas, que chamamos de dividendos, que aumentam seus patrimônios e permitem que os investidores utilizem essa rentabilidade para outros fins. Mas e para quem está começando do zero, com pouco dinheiro? O efeito, com certeza, não é o mesmo. Milhões de pessoas dedicaram-se por anos e destinaram parte dos seus ganhos para investir em ações e fundos imobiliários, principalmente, aplicando todos os meses uma parte do seu dinheiro ganho com muito suor, na esperança de que esse valor acumulado lhe proporcionasse uma vida muito melhor no futuro. Muitos, a enorme maioria, começou exatamente quando o mercado ficou popular, ali em meados de 2016, quando as informações sobre o mercado financeiro começaram a circular nas redes sociais e surgiram os gurus influenciadores. E a enorme maioria também não estava preparada para isso. Mas mesmo assim, começaram a investir parte do seu dinheiro todos os meses. Olha só o que aconteceu em 2018, por exemplo. Para quem já tinha um grande capital aplicado em janeiro de 2018, a valorização do seu patrimônio naquele ano, segundo o índice Bovespa, foi de 15%. No entanto, para quem começou do zero, um pouquinho por mês, se fez os mesmos aportes todos os meses, a valorização foi de pouco mais de 8%. Isso porque somente o valor inicial, o primeiro aporte, é quem surfou toda a onda da valorização. O último aporte, por exemplo, surfou apenas alguns dias de valorização, se é que teve. E o mesmo acontece com os dividendos. Sobre montantes grandes, os valores são mais altos. Sobre montantes pequenos em formação, os valores são bem pequenos a ponto de não ser possível nem reinvesti-los logo de cara. Bom, mas é uma valorização e são ganhos no fim das contas, não é?
Isso se o mercado andou para frente, se o mercado se valorizou. Mas como eu já te disse antes, não é bem assim que aconteceu na história do nosso país. O problema é que na maioria das vezes o ano começa e termina igual. Ou pior, muitas vezes o ano começou de um jeito e terminou pior. E os dividendos recebidos nesse período não foram maior do que a desvalorização que os ativos sofreram. Isso se mesmo com as perdas, esses investidores novos se mantiveram firmes com seu capital investido para continuar recebendo esses dividendos. E aí ficaram sujeitos a mais perdas. A maioria não tem estômago para isso. O número de investidores no mercado financeiro está caindo desde 2022. E o que fez acontecer esse grande movimento de alta nos preços dos ativos de 2016 até 2021 pode tomar o efeito contrário agora. É nesse mercado que você quer apostar a construção do seu patrimônio? Você com certeza ouviu dizer que investimentos no mercado financeiro são de longo prazo. Para que o efeito dos juros compostos possa acontecer, seu patrimônio passe a crescer sozinho e se multiplicar. Mas as constantes perdas poderão prejudicar e atrasar muito a construção do seu patrimônio, talvez por décadas. Uma desvalorização de 20%, por exemplo, precisa de uma recuperação de 25% apenas para recuperar o valor perdido. Só que durante todo esse período o tempo passou e tempo não volta atrás. Quantos anos da sua vida você pretende se restringir para tentar construir um patrimônio em um mercado que você não tem nenhum controle, que pode se desvalorizar a qualquer momento e demorar anos para que você apenas recupere o dinheiro que perdeu? O mercado financeiro é feito para e por grandes investidores, grandes montantes de dinheiro, e os pequenos investidores apenas dão sustentação para esses volumes maiores de capital. Existe uma forma muito mais eficiente de construir um patrimônio, muito mais rápido e muito mais produtiva. E em pouco tempo você volta para o jogo do mercado financeiro muito mais robusto, estrategicamente coberto e protegido para não ser afetado mais por esses movimentos de baixa. De modo que mesmo que o mercado continue andando de lado, você estará ganhando dinheiro e multiplicando o seu patrimônio. E a maneira de fazer isso é através do mercado imobiliário. Sim, o mercado que os gurus bateram por muitos anos, atraindo você para as armadilhas do mercado financeiro, onde eles ganharam muito dinheiro. Só que o mercado imobiliário de um jeito que você provavelmente nunca viu. Com certeza você já ouviu falar em financiamento imobiliário, sobre comprar um imóvel com dinheiro emprestado. Só que talvez, como a maioria, você pense que fazer uma dívida é ruim. Mas não, assumir uma dívida não é ruim. Assumir uma dívida estratégica é a solução para o seu enriquecimento. Não é uma dívida qualquer, é uma alavancagem imobiliária, totalmente segura, se bem feita, é claro. Tão segura que ela existe de fato. Experimente pedir dinheiro num banco para investir em ações ou fundos. A resposta com certeza será um não. Nenhum banco confia nessa modalidade para poder emprestar dinheiro para você investir. Como é que você vai confiar nisso? Na construção de um patrimônio nesse mercado. Mas para comprar um imóvel você tem total apoio das instituições financeiras, desde que você esteja bem avaliado, é claro. A alavancagem imobiliária consiste em investir um pequeno capital próprio para pagar apenas uma fração do valor total do imóvel. E a maior parte do imóvel será paga através da aquisição de um crédito imobiliário. Ao contrário do mercado financeiro, que rentabiliza e valoriza, quando não desvaloriza, apenas o dinheiro que você já investiu, o mercado imobiliário valoriza e rentabiliza o valor total, independente do quanto você já pagou por aquele ativo. Como assim? Você pode, por exemplo, adquirir um imóvel de R$500 mil pagando apenas 20% dele do seu bolso, dinheiro próprio. E os outros 80% você paga através de financiamento imobiliário. E adivinha, quem paga a parcela desse financiamento será o inquilino que estará alugando esse imóvel. O aluguel que o inquilino paga para você será correspondente ao total ou parcialmente o valor da parcela do financiamento adquirido para comprar esse imóvel. Quem está pagando a maior parte do seu imóvel é o inquilino, não você. Você está construindo um patrimônio de R$500 mil que irá se valorizar por completo, pagando apenas uma fração dele. Se esse imóvel se valorizar 10%, ou seja, passar a valer R$550 mil, e você pagou por volta de 25% do valor de compra dele, ou seja, R$125 mil, ao vendê-lo com a valorização de apenas 10%, você obtém um lucro de R$50 mil sobre os 125 mil investidos. Ou seja, uma valorização de 10% no ativo permitiu que você tenha um ROI,
um retorno sobre o investimento de 40%. Isso é alavancagem. E essa operação é muito comum e simples de ser realizada. Basta que selecione um imóvel adequado para isso. Um imóvel que tenha a liquidez adequada, tanto para a locação quanto para a revenda. O lastro dessa operação é o próprio imóvel, que é um ativo seguro que funciona tanto como uma reserva financeira, pois os imóveis se mantêm com o valor atualizado no mínimo com a inflação, e também como blindagem patrimonial, pois é um bem que não pode ser tirado de você ou perdido, a não ser que você não cumpra com as suas obrigações. Mas essa é apenas a pontinha do iceberg. Este simples conceito da alavancagem é o início de uma operação estruturada que permitirá a multiplicação do seu patrimônio de maneira extraordinária em um curto período de tempo. Eu estou falando de apenas uma década para construir um patrimônio sólido, seguro e eficiente, com base em um ou mais imóveis. A maior eficiência dessa operação envolve a aquisição de imóveis na planta, através do parcelamento direto com as construtoras, que permite uma descapitalização muito menor e um potencial de valorização maior. A primeira etapa da operação consiste na aquisição de um imóvel na planta com parcelamento direto com a construtora e a revenda deste imóvel no prazo mais rápido possível. Desse modo, você terá pago a menor fração do valor possível e obterá o maior retorno sobre o seu investimento baseado na valorização do ativo como um todo. É claro que a liquidez deste imóvel importa muito, por isso é necessário escolher criteriosamente em qual imóvel você vai investir. Isso é o que eu chamo de alavancagem financeira, e ela é a primeira etapa do processo. Com ela você conseguirá acumular um grande capital em um curto espaço de tempo, cerca de 4 anos. Então poderá começar a construir o seu patrimônio de verdade, de maneira segura e eficiente. O valor obtido através da alavancagem financeira será aplicado em duas novas frentes. No mercado financeiro, agora com um valor bem maior, produzindo resultados verdadeiros para você e somando a rentabilidade dessas aplicações financeiras com a continuidade dos seus esforços para guardar dinheiro todos os meses. Afinal de contas, isso será fundamental para a construção do seu patrimônio, independente de qual modalidade você escolha. Só que o seu esforço agora será potencializado pela rentabilidade das aplicações financeiras com volume mais alto. E você poderá então investir na construção de um patrimônio imobiliário, realizando novas operações imobiliárias, só que dessa vez com o intuito de manter o imóvel sob sua posse e não revendê-lo. O objetivo continuará sendo pagar o mínimo possível desse imóvel, só que agora você precisará do financiamento imobiliário para pagar o imóvel a partir do momento que ele ficar pronto. E quem é que vai pagar o seu financiamento? É claro, o inquilino. Com o seu inquilino pagando a maior parte das prestações do seu financiamento e com o seu esforço de investir mais dinheiro e a rentabilidade das suas aplicações financeiras, você quitará essa operação de crédito financeiro, o financiamento, em poucos anos, em 3 ou 4 anos. Então você terá um imóvel quitado que foi pago basicamente pelo seu inquilino e pela rentabilidade das suas aplicações. Você mesmo colocou muito pouco dinheiro próprio nessa operação. Isso é o que eu chamo de alavancagem patrimonial. Agora você já tem um patrimônio investido no mercado financeiro e tem um imóvel quitado, um patrimônio imobilizado quitado à sua disposição, gerando renda. Lembra que eu te falei que as instituições financeiras acreditam no mercado imobiliário? Pois é, elas emprestarão dinheiro para você porque você tem um imóvel que poderá ser usado em garantia. É hora de multiplicar o seu patrimônio mais uma vez. O seu imóvel quitado, alugado, poderá ser usado como garantia de uma operação de crédito. E o valor das parcelas desse empréstimo será equivalente ao aluguel que o seu inquilino te paga. Ou seja, você levantará um dinheiro de graça às custas do seu inquilino. Tudo isso de forma legal. Esse valor levantado será reaplicado do modo que você quiser. Mas você pode investi-lo no mercado financeiro e, com a rentabilidade de tudo isso, reinvestir no mercado imobiliário, aumentando o seu patrimônio imobilizado e, portanto, a sua capacidade de geração de mais crédito. Dessa forma, o seu patrimônio líquido e imobilizado se multiplicarão a cada novo ciclo e você ficará viciado em fazer dinheiro. É claro que tudo isso parece muito complicado e muito confuso agora, mas eu preparei um treinamento para te explicar exatamente como é que tudo isso funciona. Neste treinamento você aprenderá como funcionam os 3 pilares econômicos que influenciam o mercado imobiliário para entender quais são as melhores estratégias para
potencializar o ganho dos seus investimentos, vai aprender como avaliar o investimento de forma adequada e principalmente como avaliar um imóvel para que ele seja o mais adequado e seguro possível para realizar o seu investimento e como montar as melhores estratégias de alavancagem imobiliária e construir uma fortuna através de imóveis. E agora você pode clicar no botão que está aparecendo em algum lugar dessa tela e garantir a sua vaga no evento que vai acontecer na sua cidade. Eu te encontro lá.